A primeira pergunta de hoje é do nosso irmão Osmar, da cidade de Praia Grande. Osmar ligou e pede para o pastor falar sobre a seita Meninos de Deus. Esta nova seita foi uma tentativa de adaptar um sistema religioso ao modo de vida dos hippies e viciados, quando o ideal teria sido o inverso. Daí o abandono da família, a libertinagem e o sexo desenfreado, bem como os vícios, fazem parte do modus vivendi dos adeptos da nova religião. Pastor, aproveitando então esta pergunta do nosso consulente Osmar, quem foi o fundador deste movimento de jovens? O nome dele é David Brandt Berg, também conhecido como Mo. Mo é uma abreviatura de Moisés. Nascido em 18 de fevereiro de 1919 na Califórnia, Estados Unidos, seus pais eram evangelistas da Aliança Cristã Missionária nos Estados Unidos. Posteriormente, Berg surgiu dizendo ter recebido de Deus uma revelação acerca de uma missão diferente, entre aspas. Começou seu trabalho na Califórnia em 1968, entre os hippies. Essa expressão hippies é uma palavra inglesa que fala desse grupo de jovens alegres que surgiram nos Estados Unidos e é como os nossos jovens atualmente envolvidos com essas práticas de drogas e viciados em tóxicos, pregando o evangelho apocalíptico e atacando a sociedade americana, bem como as igrejas organizadas. E Berg não teve dificuldades para atrair seus primeiros seguidores. Pastor, como se deu a expansão desta seita? A expansão dessa seita se deu principalmente porque reuniam-se um grupo de jovens em bares, e como é costume ainda hoje, um tem um instrumento, outro tem outro, começam aquela cantarola, e depois vai seguindo até que se retiram do bar meio embriagados. E assim, com essa atração, esse novo meio de ganhar jovens para Jesus, de 500 membros aproximadamente, naquele tempo, se expandiu e cresceu para 4.000 membros que dedicavam tempo integral à organização. Tudo isso aconteceu em pouco mais de um ano, quando organizaram cerca de 400 colônias por todo o mundo. Essas colônias eram um tipo de casas grandes, cercadas de muros altos, e ali estavam os jovens de ambos os sexos. Então existe uma situação daquele grupo a tal ponto que a polícia, quando descobria essas colônias, fechava incontinente, porque ali havia orgia sexual. Para uma mulher, para uma jovem se casar com um jovem, bastava que dormisse uma noite em cama, na mesma cama, já eram declarados marido e mulher. Então esta situação se deu nos Estados Unidos e propagou-se para outros países. Pastor, o senhor pode citar algumas doutrinas e práticas estranhas que essa seita ensinava, ou até melhor, ainda ensina? Segundo o fundador, ele entendeu pela Bíblia que o profeta verdadeiro promove uma adoração verdadeira e seu ensino se harmonizava com a Bíblia. Nesse particular, qual o ensino central de Moisés Davi, também chamado de Mo?
É incrível. Olha o título da forma como ele queria prestar uma verdadeira adoração a Deus e que o ensino dele se harmonizasse com a Bíblia. Numa palavra, esse ensino estava centralizado na palavra sexolatria. Na verdade, essa atitude do fundador deve-se a uma frustração conjugal dele. Moisés Davi era casado desde 1944 com uma mulher chamada Jane. O casal tinha 4 filhos, mas enfrentava um sério problema conjugal. Ela só permitia ter relações íntimas com o esposo 1 ou 2 vezes por ano. Pois cria que o sexo não era importante para os cristãos, e este fato atormentou o seu esposo até meados de 1968, quando conheceu na sua igreja uma jovem chamada Maria, de 23 anos de idade, com a qual passou a ter relações sexuais. Então, essa entidade religiosa só podia vir mesmo dos Estados Unidos. Pastor, agora o que dizer sobre este ensino do fundador dessa seita sobre sexo livre e que também podiam seus adeptos proceder como ele, que abandonou a esposa e se uniu a uma jovem mais nova do que ele? Se lemos na Bíblia que um abismo chama outro abismo, ou um pecado pode levar a mais pecados, qual o porte do fundador após esse abandono da esposa? Em suas preocupações ligadas à sexolatria, nem mesmo as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo escaparam dos devaneios sexuais de Moisés Davi. Eu tenho até acanhamento de usar a expressão que ele usava a respeito dessas 3 pessoas da Trindade. Ele declarara que Deus é um proxeneta. Olha, vamos pôr isso entre aspas aí, porque é coisa pesada. Você pega um dicionário de Aurélio, por exemplo, ele define o que é um proxeneta. Pessoa que ganha dinheiro servindo de intermediário em casos amorosos. Aquele que serve de mediador à libidinagem alheia, favorece a prostituição, mantém prostíbulos. Dizer que Deus é um proxeneta é uma das maiores blasfêmias, respondida à altura pela própria Bíblia, em 1 Pedro 1, 15 e 16, que faz a seguinte declaração: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, o inverso do que se lê na Bíblia, uma pessoa que tem uma liderança dessa com jovens e leva a esse conceito, quando a Bíblia é muito clara, sede santos porque eu sou santo. E essa palavra santos, ela tem uma significação de pessoa separada do convívio normal de certos lugares, de certas pessoas, para poder servir a Deus. Então ele está separado daquele grupo de pessoas que não têm compromisso e vivem nessa orgia sexual sem compromisso. Pastor, existe mais alguma prática ou ensino herético do fundador desta seita? O fundador Moisés Davi enfatiza seus próprios ensinos mais do que a própria Bíblia. Veja o que eu estou dizendo. Ele começou a publicar uma determinada revista, e nessas revistas mensais ele dava os seus ensinos.
Então ele recomendava aos membros da sua família, que naturalmente a maioria era jovens, que preferissem suas cartas à leitura da Bíblia. Então ele tinha esse conceito que as cartas dele substituíam a Bíblia, que os seus adeptos preferissem ter as cartas lidas, atualizadas, do que decorar as Escrituras. É fantástico, desde que não vos impeça de ler as últimas cartas de Mo. Então estava recomendando uma duplicidade de leitura. Leia minhas cartas, elas são atualizadas. Depois você passa a ler a Bíblia. E ele diz, então, quero dizermos francamente, se há uma escolha entre ler a Bíblia, quero dizermos que é melhor ler o que Deus diz hoje. De preferência o que disse 2 ou 4 mil anos. O que é que diz Deus hoje? As suas cartas, que ele está colocando como se fosse uma mensagem da parte de Deus. Quando acabarem de ler as últimas cartas de Moisés e Davi, podem voltar a ler a Bíblia e as cartas velhas de Mo. A palavra de Deus nunca fica velha. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Muito bem, a próxima pergunta tem chegado agora aqui ao nosso programa, é NQI Homem, o nosso ouvinte não quer se identificar, ele diz que tem dúvidas aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24, e pede para o pastor explicar. Eu vou ler o texto e em seguida o pastor dará a explicação. Diz assim, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, pastor. Quero dizer ao nosso consulente que ele omitiu um texto base para poder entender esses 2 versículos citados. Jesus está fazendo nesse texto de Mateus 5 a 7 um contraste, uma posição diferente daquela que foi dada por Deus no passado aos israelitas. Então o texto de 22 diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ora, isto está escrito no livro de Êxodo, faz parte dos 10 mandamentos. Então Jesus está alterando essa colocação. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, que é um órgão de retribuição, como um tipo de uma polícia central, para opinar a respeito de crimes praticados pelo povo. Qualquer que lhe disser louco, será o réu do fogo do inferno. Então aqui nós vemos que Jesus está mudando o conceito do que seria propriamente matar, para cometer um crime. Ele está dizendo que a palavra proferida dentro de um clima de raiva, de ódio, e se expressar da forma como diz, que é qualquer que sem motivo se encolerizar, ele está cercado de uma ira violenta. Até a pessoa se encolerizar ou ficar irada e não falar
e não cometer nenhum ato atrevido, ele não pecou ainda. Ele pode reprimir a sua cólera e aí não tem problema. Mas se ele, encolerizado, ofender a seu irmão, e pior, sem motivo, ele era réu de um castigo de juízo. Quer dizer, uma pena menos severa. Se ele disser ao próprio irmão, raca, que tem uma conotação de bobo, de pessoa fora do juízo, ele será réu do sinédrio, isto é, seria castigado com uma determinação da lei que eles aplicariam. E se disser louco, aí é o caso final. Será réu do fogo do inferno. Então será o castigo. A palavra inferno aqui é a palavra grega, geena. Nós temos a palavra Hades e temos a palavra geena. Geena é o inferno final, depois do juízo final, levando para este lugar com penas que não vão ter mais fim, o próprio diabo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Lago de fogo é sinônimo de inferno com a palavra geena no grego. Então essa pessoa não terá mais descanso dia e noite, mas será atormentado para todo sempre. Então isso reflete, e devemos pensar muito antes de falar, cuidado para não ofender as pessoas, mormente se cairmos no erro de matar, um crime de sangue. A Bíblia dizia no Antigo Testamento, quem matar será morto da mesma maneira. Não havia esse negócio de estudo para saber o que ia fazer. O povo de Israel não tinha cadeias. Ninguém ficava preso. Se o crime fosse um crime culposo, quer dizer, a pessoa que matou alguém, mas não tinha intenção de matar, ele tinha 6 cidades para se refugiar. Corria para essa cidade, a família não podia usar de vingança pela morte do parente. Agora, se o crime fosse doloso, quero matar, essa pessoa era morta na hora por apedrejamento. Não tinha discussão. Não sei se isso funcionava, mas era uma ordem de Deus para o povo de então. Muito bem, agora já no término do nosso programa tem a pergunta da Luísa. Ela diz aqui que está desanimada atualmente, ela lê a palavra de Deus, mas às vezes ela não sente vontade. Ela diz aqui que não sabe nem como ler e acabou ontem lendo um livro de autoria do missionário R.R. Soares com o tema O Poder da Cura. Ela diz aqui que no livro está dizendo que já recebemos a cura quando Jesus morreu na cruz. Então, diz aqui, por que ficar pedindo a cura? Pergunta a Luísa. Ela já está perdendo a vontade de ir à igreja e quer uma palavra do pastor. Diz que às vezes olha para as pessoas, o que elas estão fazendo, eu acredito que sejam crentes aqui, né? E ela diz que acaba desanimando por ver pessoas agindo de forma errada, muitas vezes dentro da igreja. Então, ela quer uma palavra do pastor. Quero dizer para a nossa consulente que este cidadão, este pastor mencionado, ele segue uma teologia vinda dos Estados Unidos, conhecida no tempo como teologia da prosperidade. Dentro dessa teologia da prosperidade, um crente não podia ser pobre. Um crente não podia ficar doente. Então essa teologia serviu para atrair muita gente. Mas essa teologia também tinha sinos escabrosos. Por exemplo, para não me alongar muito, essa teologia ensinava que Jesus não pagou na cruz os nossos pecados.
embora em Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Jesus venceu o diabo na cruz, e essa teologia ensina que Jesus não pagou nossa redenção na cruz. Depois que morreu, ele foi levado ao Hades, e lá pagou a Satanás o preço da nossa redenção, Satanás atingindo Jesus, maltratando, ofendendo, e ele sofreu muito nas mãos de Satanás. Até quando? Até quando que o Pai disse: chega! Aí Satanás soltou Jesus e ele ressuscitou. Ora, isso é uma heresia sem tamanho. O que Satanás tem de cobrar de nós? Se ele é o opressor, ele provoca o pecado. Quem morreu por nós? Foi o diabo ou foi Jesus? Foi Jesus, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então essa colocação, ninguém fica doente, é acaso de perguntar, por exemplo, anote, se a nossa irmã estiver nos ouvindo, anote 1 Timóteo 5:23. O que tem lá? Vou ler essa passagem, 5:23. Tem aqui o homem de Deus, muito maior do que o nome da pessoa que ela citou, e ele confessa aqui: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, 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 se na verdade o que está no livro de Isaías fosse interpretado nessa colocação da teologia da prosperidade, como é que o eminente pregador Paulo orava pelo seu filho na fé e ele continuava doente, aconselhando até tomar um pouco de vinho misturado com água, que no caso seria remédio. E nós podemos então citar outro texto que está também na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós temos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 20. E o que diz aqui? Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 20. Está escrito assim: Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. E agora, como fica o apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada, orou pelo seu colega Erasto, que estava na cidade de Corinto, e ele foi para outros lugares e deixou um outro pregador, Trófimo, também doente. Estou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Logo, se você fazer mais pesquisa, eu poderia citar aqui outros textos. Entretanto, minha prezada irmã, venha ter um contato conosco, que nós podemos explicar essa situação. Se bem o que estamos dizendo tem base na Bíblia Sagrada, essas doutrinas que estão sendo inventadas estão fora. Ainda se quiser ler no livro de Gálatas 4, 13 a 15, o que é que você vai encontrar? Vamos ler rapidamente. Gálatas 4, 13 a 15. Diz assim o texto. 4, 13 a 15. Diz o apóstolo: E vós bem sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Parece que é o estado em que está nossa irmã desanimada. E não rejeitaste nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, o qual é logo a vossa bem-aventurança. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora,
arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Então aqui está um homem sofredor, consciente da sua fidelidade e da convicção de que ele teria vitória. Então você não pode ficar uma pessoa desanimada porque você não está lendo a Bíblia corretamente e não está ouvindo um instrutor que a oriente. Porque chegar na televisão e dizer isso, que essas igrejas estão dizendo aí, você não fica mais doente, você fica mais rico, isso aí não tem base bíblica.